E temos também, Marquinhos, já os alunos do professor Felipe Vaz na sintonia. Podemos dizer assim. O Claudinho tá na sintonia. Mandar um abraço para toda a rapaziada aí da Companhia Paulista de Força e Luz aqui da cidade de Capivari, que são feras e já estão na sintonia para ouvir o Felipe Vaz, que também vai dar o seu bom dia na manhã dessa quarta-feira. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes da rádio, aos colegas aí que o Tony mencionou. Não são alunos, é fã-clube. Fã-clube? Tá certo. E também um abraço especial, sempre que eu saio daqui, ou no meio da entrevista aqui, o Mauricinho manda mensagem pra mim. Então, Mal, aquele abraço pra você, um amigo aí de longa data. Maurício Silva. Mauricinho. Conhece? Claro. Figuraça. Grande parceiro, né, Marquinhos? É isso aí. Esses dias tava saindo de casa lá, ele tava praticando lá, acho que atividade física ali na rua de casa ali, sim, que tem, né? E eu olhei assim meio de longe e falei, acho que é o Mal ali, tava tudo, né, caracterizado, né? Uniformizado. De Corinthians ou não? Mas tava daí, vestido de Corinthians? Daí tava passando, ele levantou a mão, ei, beleza? Maurício. Fala, Mal, abraço. Grande Mal, um abraço, Mal. Bom, Felipe, começando essa edição de hoje, qual o tema proposto para falarmos aqui no Primeira Página dessa manhã de 27 de março? Hoje, digamos assim, vamos sair um pouquinho da parte de matérias, assim, documentários, e vamos falar sobre história, né? História, ciência, né? Lógico que tem a engenharia, tem a telecomunicações por trás, né? E tem a descoberta de um grande, né? De um grande segmento aí, de uma grande... que estamos aqui falando, tanto por áudio, por imagem, né? Transmissão sem fio, com fio, que seria o grande Padre Landel de Moura. Padre Landel de Moura, ele foi o inventor da primeira transmissão através de receptores, né, sem fio. Padre Landel de Moura, nascido na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lá na década no século XIX. E ele que foi o inventor, ele que descobriu como faria a transmissão através de sinais por ondas eletromagnéticas. Do rádio, né? Do rádio. Então... O que é isso? 1800 e finalzinho lá de 1800, próximo a 1900? Exatamente. 1893 e 1894 foi quando ele fez o primeiro teste. O Padre Landel de Moura sempre foi muito julgado. Ele era um padre bem conceituado, mas ele era muito... Ele era inventor, ele era muito curioso, ele era um cientista particular, não era um cientista... O professor Pardal. Professor Pardal, exatamente. Ele era um padre muito conceituado, né, na Igreja Católica. No entanto, que a Igreja, por causa dessas invenções dele, por causa do jeito dele, a Igreja sempre transferia ele de cidade, porque ele acabava sendo um cara muito polêmico, né, porque ele acreditava, ele via o mundo muito além, né? Lógico, o mundo ali que eu falo, da telecomunicações, a parte da engenharia em si ali, né? Apesar que ele não era engenheiro, ele era mesmo um cientista maluco lá, né? E daí a Igreja Católica, ela pegava e transferia ele. Daí trouxe ele para o estado de São Paulo. Ele migrou em várias cidades próximas a nós aqui, São Paulo, capital, e tudo mais, Campinas, né? E depois mandou ele também para a Europa. Ele ficou um tempo na Europa, tal, mas ele nunca deixou os experimentos dele embaixo do pano. Ele sempre, onde ele era deslocado, ele levava lá a sua parafernália lá, ou quando não tinha, ele começava do zero, e ele criava novamente todo o seu experimento, né? Então o que acontece? Ele fez o primeiro experimento dele, ele foi na Avenida Paulista, que é um dos pontos mais altos da cidade de São Paulo. E ele fez uma transmissão de 8 km via rádio, né? Então ele estava na Avenida Paulista e o outro receptor transmissor estava lá em Santana,
na zona norte de São Paulo. É lógico, em linha reta, ali não tinha muita construção, não existia prédios, era terreno, né? Então, o que acontece? Ele conseguiu fazer a primeira transmissão em linha reta de 8 km, sem fio, né? Só que o que acontece? Os críticos e o pessoal, porque ele também era um padre, apesar dele ser um padre católico, né? Ele acreditava também, ele tinha umas teorias lá do espiritismo, umas coisas assim. Então uma parte da população achava que ele era louco, que ele era maluco. Como assim? Vou falar com outras pessoas através de ondas, através do rádio, né? Então achavam que ele estava migrando para bruxaria e tudo mais. Tanto que ele quase teve que sair da igreja, né? E mesmo assim ele manteve lá o pulso firme, pulso forte, e desenvolveu os equipamentos lá um pouquinho. Na época não tinha tecnologia, não tinha, né, as opções que tem hoje, né, em relação ao equipamento, mas ele conseguiu montar lá seu receptor, seu transmissor, e ele fez essa transmissão aí. Ele documentava lógico, na época em papel, né, era 1800 e pouco, então era no papel, ele documentava e deixava tudo registrado, né, e daí só foi validado esses experimentos depois que ele faleceu, porque ficou tudo lá registrado por ele, né, tudo arquivado por ele, e só depois que daí os historiadores, a coisa foi se desenvolvendo, jornalistas, escritores foram pesquisar sobre a vida do padre e começaram a achar esses documentos, certificados. Então ele fez a primeira transmissão, né, e não foi tão divulgada porque ele também tinha medo de ser penalizado, né? Então ele ficava ali embaixo do pano ali fazendo os experimentos, mas depois em 1900 ele fez uma transmissão, e daí sim uma transmissão protocolada na época, que foi também de Santana até a Ponte dos Bandeirantes, ali na Marginal Tietê de São Paulo. E daí sim ele levou testemunhas e tudo mais, e essa distância foi de 4 km. E foi aí que ele... A primeira palavra que ele falou nessa transmissão foi toquem o hino nacional? Exatamente. Então ele registrou isso daí, ele através de testemunhas, porque não tinha gravador na época, então testemunhas, né? E em 1901 ele conseguiu patentear. Só que acontece, tinha um outro também, daí tinha um outro pesquisador, um outro professor Pardal lá na Itália, que bem dizer concorria com ele, né? Lógico, eram extremos, né? O acesso tinha uma dificuldade de transporte na época, né? De locomoção, e o padre ele tinha mais incentivo na Europa, o historiador lá da Itália, ele tinha muito mais incentivo do governo na época do que o brasileiro esquecido aqui, o inventor brasileiro. E daí o padre Landel ele foi para os Estados Unidos, foi em Nova York, foi buscar patrocinadores, investidores, tal. Só que nessa ida dele para os Estados Unidos, para Nova York, ele esqueceu os aparelhos aqui. E ele teve que fabricar tudo do zero lá nos Estados Unidos, para conseguir comprovar, para conseguir provar toda essa invenção dele, né? Daí depois ele conseguiu a patente, voltou no Brasil, patenteou no Brasil. Então assim, o inventor da transmissão, né, de voz por ondas eletromagnéticas é um brasileiro, né? E em paralelo também, né? Então o Brasil assim é um país muito rico em conhecimento, muito rico em pesquisadores, né? Até hoje. Em paralelo tem a parte da aviação, né? Que também foi o brasileiro que fez o primeiro voo. Só que daí também lá na Europa também tinha concorrência. Lá na Europa, né? Então foi sempre assim. Então o padre Landel de Moura, ele é o inventor da transmissão via rádio, e graças a ele que hoje tem a transmissão pela fibra ótica, né? A transmissão não só de voz, e sim de imagem, né? Hoje o streaming, os dados, né? Os dados, né? Então assim, é um ponto muito importante, né, para se debater. É um ponto importante também para os educadores levarem para a escola, porque nem a gente, não sei você na sua época, Marquinhos, na época de escola, nunca ouviu falar do padre Landel de Moura, né? E nem numa aula de física, né, que seria bem importante,
mencionar sobre essa história que hoje faz parte do nosso dia a dia. Hoje a gente tem um celular na mão com todas as informações do mundo na palma da mão, né? E graças a um historiador brasileiro. Podemos dizer assim, antigamente, para uma rede de televisão poder transmitir imagem, chegar imagem até um televisor, era enorme as dificuldades. Exatamente. Hoje a tecnologia chegou a tão ponto que ficou muito fácil de você levar esse conteúdo com baixo, que não pese muito no equipamento das pessoas, Sim. como até mesmo o rádio. Hoje, quem está nos ouvindo nesse momento também pode nos assistir em qualquer parte do mundo, porque Sim. a imagem chega rapidamente Exatamente. a essas pessoas, né? Chega em tempo real hoje, né? Então hoje tá aí, né? Lógico, foi aprimorando, né? Acabou a era da válvula, hoje já tem os transistores, tem um equipamento, uma tecnologia de ponta e sempre vem aperfeiçoando. Hoje o transmissor da rádio não é o mesmo de 50 anos atrás, 40 anos atrás, né? A mesa de som, né, já mudou, ela está deixando cada vez mais de ser analógica e sendo totalmente digital, né? E tudo isso graças a um pesquisador de lá de 1800 e vamos falar 1890, né? No final da década de 19, do século 19. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso dentro de uma rádio, né? Que o forte da rádio sempre foi a transmissão por ondas, né? Você tá no seu carro, você tá ouvindo, você tá qualquer lugar, né? E lógico que hoje tem a facilidade do streaming, né? Eu até brinco, né? O Tony sabe, né? Meu pai, ele sempre teve rádio amador e o padre Landel de Moura, por ser radioamador, então ele é muito mais falado naquele meio, né? Porque querendo ou não, ele foi uma transição via rádio, né? Vamos falar assim, ele transmitiu, ele só não conseguiu ter o retorno, né? Não teve a comunicação ali em tempo real, o vai e vem, ele conseguiu transmitir, né? Conseguiu enviar, né? Ele conseguiu isso, ele conseguiu enviar, ele não conseguiu a resposta. E lógico que depois com os estudos dele, foi aperfeiçoando e ok, ele conseguiu ter esse retorno da transmissão e da recepção, né? Então no rádio amador ele é o rei, né? Porque ele que hoje também até brinco, porque assim, o código Morse é uma transmissão, né? Só os toques, né? Os toques, né? Mas mesmo assim, hoje também o rádio amador está migrando cada vez mais para internet, digital, né? Por digital. Os rádios hoje são conectados na internet, né? Então você consegue, se você não tem, porque o gostoso, assim, vamos falar, principalmente pro padre na época e todos os pesquisadores de radiotransmissão, né, de via onda, o que é gostoso? Você pegar lá o seu aparelho, sua parafernália, montar uma estação, colocar uma torre, uma antena e fazer testes e atender e tentar buscar contato a longa distância, né? Então, quanto mais distante, mais prazeroso é para quem tem essa modalidade como hobby, né? E lógico, a rádio também, né? Então, a rádio, o que acontece? Você tem um transmissor lá, você tem que ter uma antena boa, né? Tem que casear, lógico, né? A antena com o seu equipamento. Não adianta você ter uma baita de uma antena, não ter um equipamento, um transmissor bom. E vice-versa. Não adianta também você ter uma baita de uma antena e um transmissor mais simples, que você não vai ter o resultado que você espera. E lógico que o conjunto, né? A união desses dois equipamentos, ele vai te dar uma qualidade e vai também te dar um resultado melhor de transmissão. Ainda buscando um pouquinho nessa onda de transmissão, nós temos o AM e o FM. Sim. O AM está sendo extinto do rádio brasileiro. Sim. Mas o AM, ele tinha uma praticidade que você poderia montar a sua torre em qualquer localidade. Sim. De região, mesmo em baixas ou em altas, porque a frequência AM, ela desvia de qualquer Sim. obstáculo. O FM não, né? Amplitude modulada. Amplitude modulada. E FM é frequência modulada, né? Então o AM, o que acontece? O AM, a amplitude dele, assim, do sinal, ele é menor.
né? Então vamos dizer assim, o AM é mais, vamos falar local, não chega nem a ser regional, né? E já o FM, ele buscou ali uma outra frequência para ele ampliar a sua área de transmissão, de recepção. Né? Então, por exemplo, o AM ele está ficando um pouquinho para trás por causa das interferências. Né? Depois foi criado utilizaram muitas bandas, muito mais frequências que acabaram poluindo ou interferindo também em alguns pontos da transmissão. O chiado, o ruído, né? O AM é totalmente, vamos falar assim, não vamos falar que é totalmente porque os equipamentos estão digitais, né? Mas ele é analógico, né? O FM ele já tá, vamos dizer assim, vocês podem falar mais do que eu, mas 100% digital. E agora, comparando, pra gente finalizar que estamos estourando o nosso tempo, a tecnologia 5G que vem chegando, que também é uma transmissão, já é totalmente diferente do AM e do FM, que o FM precisa estar em local alto. Sim. Quanto mais alta a torre, melhor é o sinal que chega, porque a tecnologia 5G é uma antena menor e precisa ter mais pontos de antenas, né? Também, por isso, né? O 5G, repetidoras, né? Ele precisa de repetidor porque as ondas são mais curtas. Né? As ondas não que nem o radioamador, não funciona mais ou menos assim? Igualzinho. A lógica é a mesma. Né? Então, no radioamador tem várias faixas de operação. O que são faixas de operação? São as frequências. VHF, UHF. Isso, mas dentro dela tem 10 metros, tem o 20 MHz, tem o 6 MHz. Nossa, que louco, né? Tudo em megahertz. Isso, né, já o 5G, ele vai trabalhar em giga, a onda ela é mais curta, né? Quando a gente fala em onda, é onda mesmo, né? Então uma onda, vamos falar de uma frequência de 1 MHz, ela é uma onda mais aberta, a onda mais com as suas extremidades abertas. Quando você fala em giga, principalmente, por que o Wi-Fi hoje a gente sofre com Wi-Fi, a gente coloca num cômodo da casa, quando você vai lá para a área externa, pro quintal, você não pega mais o seu Wi-Fi, porque são ondas menores. Você entendeu? Ondas menores, e por elas serem menores, qualquer interferência, qualquer obstáculo é um pesadelo ali. Ele vai ser interrompido. Por isso que precisa de repetidores. Né? Então o 5G entra nisso também. Você precisa aumentar a faixa de repetidores para você ter a qualidade e vamos dizer hoje, a velocidade, né? A velocidade que ele precisa te entregar. Então chegou também a interrupção ali, a informação do corredor para o estúdio, que nosso tempo está esgotado. Vamos lá. Obrigado. Felipe, uma ótima semana não, já podemos dizer assim, um excelente final de semana, hoje é quase quinta-feira, é isso? É quinta-feira já? Pra quem, né? Que é final de semana, né? Bom. Tchau. Então um abraço para todos aí. Felipe. Até mais, valeu.